Bem, vou fazer um resumo da aula de associação de resistores, tá? Para ficar mais fácil e vocês terem acesso a essa matéria para poder estudar com tranquilidade em casa e rever quantas vezes vocês acharem necessário, tá bom? Então eu vou falar da associação em série, em paralelo e depois a associação mista, tá? De resistores. Primeira associação é a associação em série. O que é uma associação em série? É quando os resistores estão um ao lado do outro, um seguido do outro, tá? Ou eles são, na verdade, dependentes um do outro. Porque se um fio cortar aqui, ó, não passa mais corrente nos próximos, ok? Então é importante que vocês saibam que esse 3 volts aqui é a fonte, né? É a nossa bateria. A gente tem que lembrar como foi falado em sala de aula. Isso aqui é a nossa bateria, pode ser uma pilha, pode ser o carregador, e é ele que vai me dar energia para a corrente passar pelos resistores, tá? Vai fazer circular, por isso que é um circuito elétrico, beleza? Olha só, a corrente que passa nesse resistor, obrigatoriamente tem que ser a que passa nesse e tem que ser a que passa no próximo. Depois ela volta, pega mais energia, mais ou menos assim, para simplificar a explicação, tá, gente? E aí volta para os resistores, ok? Então é importante que vocês saibam que essa corrente elétrica ela é provocada por uma diferença de potencial. A gente chama essa energia de forma correta de diferença de potencial, que ela provoca o movimento dos elétrons no circuito. Então, o que a gente vai ver aqui? Quais são as características da associação em série? A corrente elétrica que passa por um resistor é a mesma em todos os resistores. E a queda de tensão em cada resistor, quando somada, será a DDP total do circuito. O que isso quer dizer? A gente chama, o certo é falar que a energia, o certo é falar, eu falo energia para simplificar o entendimento de vocês. Mas, na verdade, quando você provoca o movimento da corrente elétrica e ela passa pelos resistores, em cada resistor ela tem uma queda de tensão. Ou seja, ela tem um gasto de energia. Gastou um pouco aqui, gastou um pouco aqui, gastou um pouco aqui. Quando voltar, vai gastar sempre o total. É como se fosse um carro recebendo combustível que tivesse só para dar uma volta. E toda hora ele vai ter que se reabastecer, tá bom? Então é mais ou menos essa explicação para você consegue compreender que a corrente elétrica formada por elétrons passeia no circuito, volta para cá, se reabastece e volta a passear pelo circuito. Eu vou explicar para vocês a primeira lei de Ohm, tá? Mas antes de explicar a primeira lei de Ohm, a gente tem que lembrar o seguinte: resistores em série, a resistência equivalente ela é igual à soma das resistências presentes na associação. Então, posso ter um resistor, 2 resistores, 3 resistores, 4 resistores, 5 resistores, isso não importa. É só somar, tá? Soma é direta, tá bom? Tem que lembrar também que a energia total, ou seja, a DDP total, é a soma da queda de tensão das energias gastas por cada resistor e que a corrente é sempre igual em todos eles. Bem, vamos fazer um exemplo aqui rapidinho, né? Que é a mesma fotografia da anterior. Qual é a resistência equivalente aqui, né? A gente tem que só fazer o quê? Somar. Então, a resistência equivalente desse circuito é 1 mais 1, 3 ohms, porque eles estão em série. Lembrando que eles são dependentes e que se eu quebrar aqui, ó, se eu abrir esse circuito aqui, ninguém vai funcionar. Se eu abrir o circuito aqui, mesmo assim, ninguém vai funcionar. Se eu abrir o circuito aqui, ninguém vai funcionar. A corrente elétrica não vai vir até aqui e voltar, tá? Porque não fechou o circuito. A corrente elétrica não faz isso aqui, ó. Ah, tá, vou ligar. Ah, aqui tá aberto? Ah, vou voltar. Isso não existe, tá bom? Então, pela primeira lei de Ohm, que eu vou explicar para vocês, a primeira lei de Ohm é V é igual a R vezes I. O que é esse V? É a energia dada pela fonte. Na verdade, a gente chama isso de diferença de potencial, que é ela que provoca o movimento da corrente elétrica no circuito. Ela é igual a R vezes I. O que é R? É a resistência equivalente e I é a corrente elétrica. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Qual é a resistência equivalente desse circuito em série? É só você somar as resistências, ó. 1 mais 1 mais 1. Aqui, ó. 1 mais 1, que vai dar 3, tá bom? Então, quanto é que vale a corrente elétrica que circula nesse circuito? 1 ampere. Como é que eu sei? Eu pego esse 3, que está multiplicando, passo lá para baixo, dividindo.
3 dividido por 3 é igual a 1. Então, a corrente que passa pelo circuito, vai fechar o circuito, ela vai passar por aqui, ó. Vai subir, vai passar 1 ampere aqui, 1 ampere aqui, 1 ampere aqui e volta para o mesmo lugar. Isso, ó, é como se fosse aqui, ó. É como se fosse o ampere fosse uma pessoa. Essa pessoa que passa pela primeira lâmpada vai passar pela segunda lâmpada. Essa mesma pessoa vai gastar mais energia, né? Um pouco de energia, vai passar pela terceira lâmpada e vai voltar para o carregador, para a bateria, tá bom? Para a fonte. Provando que a queda de tensão em cada resistor, usando V é igual a R vezes I. A queda de tensão é só você usar a primeira lei de Ohm, que V é igual a R vezes I. Repetitivo, né, gente? Mas é bom para você guardar. Não pode esquecer que a unidade da corrente elétrica é o ampere. Se você não colocar a unidade na prova, você já sabe que vai perder ponto, né? Olha lá, ó. Isso aí eu estou provando para você, ó, que U é igual a V vezes I, R vezes I. Qual é a queda de tensão em cada um? Como é que eu posso provar a queda de tensão? Quanto vale aqui, quanto vale aqui, quanto vale aqui? Simples. Eu pego a resistência aqui, R, e multiplico pela corrente que passa nesse resistor. R vezes 1, ou seja, 1 vezes 1 dá 1. Então, qual é a queda de tensão? Qual é a energia que ela gasta desses 3 volts? Essa lâmpada gasta 1 volt desses 3 volts. E essa lâmpada? 1 volt desses 3 volts. E essa lâmpada? 1 volt desses 3 volts. Tanto que se eu somar todas as energias, vai dar energia da fonte. Agora, ficaria até simples, né? Como elas são iguais, é só eu pegar a energia total e dividir pelo número de lâmpadas que tem. E vou descobrir qual é a energia que ela vai gastar, a parte da energia que cabe a cada um dos resistores, tá? Resumindo. Antes de eu resumir, peraí. Deixa eu voltar rapidinho para você ver aqui, ó. Resumindo, a corrente, só para ratificar, gente, que é sempre bom, né? A corrente, quando ela chega aqui, ó, ela não passa para cá, tá vendo, ó? Ela é interrompida, porque você abriu o circuito. O que quer dizer esse xizinho aqui? Que essa lâmpada queimou, que essa lâmpada não está funcionando, que essa lâmpada fez o circuito abrir. Na sala de aula, eu mostrei isso aqui para vocês, olha. Eu tenho um circuito, né? Aí eu tenho a chave. Essa chave, esses bastões azul fazem parte como se fosse um condutor. E eu mostrei na sala de aula que você colocando o resistor junto com o ventiladorzinho, se você desligar um, o outro desliga. Se eu desconectar um, o outro vai desconectar. Uma outra coisa que eu mostrei na sala também é que se o brilho vai aumentar, o brilho da lâmpada, caso eu coloque só a lâmpada e tire o ventiladorzinho. Esse negocinho que está aqui dentro da lâmpada, tá? Se chama filamento, tá bom? Essa lâmpada aí é uma lâmpada de filamento. E agora a gente vai para a associação mais difícil, que é a associação em paralelo. Em paralelo, essas lâmpadas são independentes, tá? Essa lâmpada aqui, ó, se essas duas não existissem, ela ia funcionar de qualquer forma. Ela está ligada direto na fonte, ó. Ela vai ter, na verdade, essa energia não vai ser dividida mais entre elas. Cada uma está ligada na fonte, tem sua própria energia. Se eu mostrar para vocês aqui, olha que interessante, ó. Se eu queimar esta lâmpada e esta lâmpada, a corrente continua circulando na parte que o circuito está fechado. Então, aqui, olha, tá tudo fechadinho. Aqui essa lâmpada queimou, essa lâmpada queimou. Então, mesmo assim, essa lâmpada é independente, ela continua circulando. Por quê? Porque ela está ligada diretamente na fonte. E como é que fica o problema do cálculo da resistência equivalente dos resistores em paralelo? A resistência equivalente é o inverso da soma das resistências. Então, primeiro eu vou calcular o inverso da soma das resistências, tá legal? E depois que eu fizer a soma dos inversos, né? Qual é o inverso de 3? 1/3. Qual é o inverso de 4? 1/4. Qual é o inverso de 2/3? 3/2. Não pode esquecer disso, tá, gente? Então, eu vou somar os inversos, quantos tiverem, e no final eu vou inverter.
Ou seja, é o inverso da soma dos inversos, tá? O U total, quem é o U total? É a energia total. A energia é igual para todas, para todos os resistores. Por quê? Porque eles são independentes. Então, todos estão ligados direto na fonte. E agora, o que divide? É a corrente elétrica. Porque a corrente elétrica aqui, ó, deixa eu voltar rapidinho para você enxergar. A corrente elétrica aqui, ó, ela quando chega aqui, ela vem um pouquinho, vou botar aqui que é melhor. Vem um pouquinho para cá, um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. A corrente se divide. Ela não é mais a mesma em todos os resistores, só se eles forem iguais, né? Mas, como nem sempre eles são iguais, vocês têm que lembrar que aqui nesse caso o que é dividido não é a energia da fonte, e sim a corrente elétrica, tá? Vamos voltar. Exemplo. Vamos aos exemplos, porque exemplo é muito bom. Eu tenho aqui 3 resistores, ó. Eles são independentes, tá vendo? Ó, todos estão ligados na mesma fonte de 12 volts, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer, qual é a resistência equivalente de 2, 3 e 6? Vamos fazer junto, né? Qual é o inverso de 2? 1/2, né? Vamos ver? Ó, vou usar a primeira lei de Ohm de novo, mas eu tenho que calcular a resistência equivalente. Então, eu tenho, ó, 1/2. O inverso de 2, 1/2. O inverso de 3, 1/3. O inverso de 6, 1/6. Vou ter que fazer o quê? Tirar o MMC. Qual é o MC entre 2, 3 e 6? É 6. Então, vai ficar 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 1, 1. Tá? Como a gente fez na sala de aula. Quando eu for fazer exercício, eu vou fazer detalhadamente os MM6, tá ok? Então, aqui vai ficar, ó, 3 mais 2 mais 1, 6. Opa, que beleza, ó, continha boa. Então, 1 sobre RQ é 6 sobre 6, isso vai dar 1. Mas é isso que eu quero de resposta? Não, eu quero o RAQ. Então, eu vou... Por isso que o RAQ, ele é o inverso da soma dos inversos. Eu achei a soma dos inversos, agora eu vou achar o inverso da soma dos inversos, que é o RAQ. Nesse caso, vai ser o próprio 1. Ó, vou inverter, 1 ohm. Então, é como se eu pegasse essas 3 lâmpadas, ou esses 3 resistores, e substituísse por apenas um resistor. De quanto? 1 ohm, tá? É aí, tá vendo? É como se eu pegasse esses 3 resistores e colocasse aqui apenas um de 1 ohm. E aí, eu vou calcular o quê? Para cada resistor, tem que usar a lei de Ohm. Para quê, professora? Por quê? Para eu descobrir qual a corrente que passa em cada um deles. Eu sei que a corrente total, eu acho que ele falou, não falou. Eu sei que a corrente total, a gente calculou, né? Achamos 12 amperes de corrente total, tá legal? Mas qual é a corrente que passa aqui, qual é a corrente que passa aqui, qual é a corrente que passa aqui? Eu vou aplicar a lei de Ohm para cada um deles. Ó, por exemplo, aqui. Qual é a lei de Ohm para o primeiro? Ele está ligado na fonte, né? A energia dele é 12. Qual é o valor da resistência? 2 vezes I. Ah, então vai ficar 12 é igual a 2 vezes I. Quanto dá essa conta? 6. Por quê? Pega esse 2 que está multiplicando, passa para cá dividindo, vai ficar 6. Quanto é que vale, então, a corrente que passa no 3 ohms? De novo, aplicar a lei de Ohm. Pego o 12. Por que 12? Porque o 3 é independente dos outros e está ligado, ó, em 12 volts. A energia que vem para esse cara é 12 volts. É de 12 volts. Então, vai ficar 12 é igual a 3 vezes I. Pega esse 3 multiplicando, passa para cá dividindo, vai dar 4 amperes, tá? Então, aqui no de 2 passa 6 amperes. Aqui passa 4 amperes e aqui passa 2 amperes. Lembra que eu falei para vocês que a corrente elétrica ela é tão preguiçosa quanto a gente? Ela gosta de facilidade? Onde passa mais corrente elétrica? Na menor resistência. Onde passa menos corrente elétrica? Na maior resistência. Isso é muito importante guardar, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona, olha. Vamos lá, tá vendo, ó? A associação aí tá em paralelo, ó. Eles são independentes. Esse de baixo existe independente do de cima, tá bom? Aí eu vejo a corrente vai ser dividida, né, pelos dois, ó. A corrente vai ser dividida. Eles são independentes e a corrente no final vai se encontrar
e vai se somar naquele pontinho aqui, ó. Nesse pontinho aqui ela vai se somar, tá bom? Vou ligar para você ver, ó. Olha o brilho da lâmpada. Olha o que acontece com o brilho da lâmpada. Ó. Agora eu vou desconectar um para você ver o que vai acontecer com o brilho do outro. Ó, não acontece nada. Continua brilhando da mesma forma, nem pisca, tá bom? Então é importante você ver que são independentes. Circuitos são independentes, ok? E eles continuam funcionando. Olha lá, tá vendo? Ó, o brilho nem faz diferença, nem do um e nem do outro, ok? E é isso aí. Um abraço.